Quando a gente ouve falar em juros compostos, parece uma coisa distante, técnica, quase como se fosse assunto só para economista ou para quem já entende muito de dinheiro. Mas na prática, juros compostos são uma das forças mais poderosas das finanças, justamente porque eles transformam pequenas quantias em grandes resultados com o passar do tempo. E o mais impressionante é que isso não acontece por mágica, acontece por constância, paciência e crescimento acumulado. Em outras palavras, é o processo de fazer o dinheiro trabalhar por você. Pensa comigo, se eu te der R$ 1 hoje, você provavelmente não vai se impressionar. Afinal, R$ 1 parece muito pouco, não compra quase nada sozinho. Agora imagine que esse R$ 1 comece a crescer. Primeiro ele vira 2, depois 3, depois 5, depois 10, em seguida 20, 50, 100, 500, 1000. É exatamente isso que torna os juros compostos tão poderosos. Eles pegam algo pequeno e, com o tempo, transformam em algo grande. Não porque o valor inicial era enorme, mas porque ele foi se multiplicando sobre ele mesmo. A diferença entre crescimento comum e crescimento composto é simples. No crescimento comum, o dinheiro sobe em linha reta. No crescimento composto, ele sobe em curva. Isso significa que no começo parece lento, quase sem graça, mas depois de algum tempo, o crescimento acelera de forma impressionante. É como empurrar uma bola no alto de uma ladeira. No início ela anda devagar, só que conforme ganha velocidade, fica cada vez mais difícil parar. Com o dinheiro funciona de um jeito parecido. No começo, o avanço parece pequeno. Depois, o efeito acumulado começa a mostrar a sua verdadeira força. Vamos imaginar um exemplo fácil. Suponha que você tenha R$ 100 aplicados e esse dinheiro renda 10% em um período. No primeiro momento, 10% de R$ 100 são R$ 10, então você passa a ter 110. Até aqui, muita gente entende. O ponto que muda tudo é o que acontece depois. No próximo período, os 10% não serão calculados apenas sobre os 100 iniciais, eles serão calculados sobre os 110. Ou seja, você começa a ganhar também em cima do que já ganhou. E é aí que mora o segredo. O lucro se soma ao valor original e também começa a render. O dinheiro cresce e o crescimento passa a crescer junto. Esse é o coração dos juros compostos, juros sobre juros. Você não ganha apenas pelo que colocou, você ganha também pelo que acumulou, e depois ganha em cima do ganho anterior, e depois de novo, e depois de novo. Parece um detalhe pequeno, mas esse detalhe muda completamente o resultado no longo prazo. É isso que separa uma evolução fraca de uma evolução poderosa. Agora, vamos trazer isso para a ideia de R$ 1 virando 10, 100, 1000. Se alguém pensa só no valor inicial, pode rir da ideia, pode achar que é pouco demais. E realmente, olhando apenas para o ponto de partida, parece insignificante. Só que os juros compostos ensinam uma lição importante: não subestime pequenos começos. Quase toda construção grande começa pequena. Uma árvore enorme já foi uma semente. Uma fortuna já foi um primeiro aporte. Um patrimônio relevante já foi um valor modesto investido com disciplina. O maior erro dos iniciantes é acreditar que só vale a pena começar quando tiver muito dinheiro. Muita gente pensa assim: quando eu ganhar melhor eu invisto. Quando sobrar mais eu começo. Quando eu tiver R$ 1.000, aí sim vai fazer sentido. Só que esse pensamento atrasa justamente o principal fator dos juros compostos, o tempo. Dinheiro importa, claro, mas tempo importa muito. Em muitos casos, começar cedo com pouco pode ser melhor do que começar tarde com muito, porque o tempo dá espaço para o efeito multiplicador acontecer. Vamos comparar duas pessoas. A primeira começa a investir cedo, mesmo com pouco. A segunda espera vários anos para começar, mas entra com valores maiores. Quem começou antes tem uma vantagem silenciosa, deu mais tempo para os juros compostos trabalharem, e essa vantagem, com o passar dos anos, pode superar até aportes maiores feitos mais tarde. Isso mostra uma verdade que pouca gente valoriza no início. No mundo dos investimentos, o tempo não é apenas um detalhe, o tempo é uma ferramenta. É por isso que os juros compostos são tão associados à ideia de riqueza construída. Eles raramente produzem um espetáculo instantâneo. Eles premiam quem suporta a lentidão do início, porque o começo quase sempre parece decepcionante. Você investe e o resultado parece pequeno. Você olha o saldo e pensa, foi só isso? Muita gente desiste exatamente nessa fase. Só que quem entende o processo sabe que essa fase é normal.
Os primeiros resultados não chamam a atenção. O poder aparece quando o acúmulo começa a fazer diferença. Imagine uma escada. Nos primeiros degraus, você ainda está muito perto do chão. A sensação é de que quase não saiu do lugar, mas cada passo conta. Cada degrau te coloca em uma posição melhor, até que chega um momento em que, ao olhar para baixo, você percebe o quanto subiu. Com investimentos, é a mesma lógica. O pequeno valor de hoje pode parecer irrelevante isoladamente, mas repetido com frequência e somado ao rendimento, ele vai construindo algo cada vez mais sólido. Outro ponto fundamental é entender que juros compostos não dependem apenas de rendimento, eles dependem também de constância. Não adianta investir uma vez e esquecer. O verdadeiro poder aparece quando você mantém o hábito. Colocar um pouco todo mês é mais importante do que buscar um valor perfeito. O investidor iniciante muitas vezes se prende à quantia e ignora o comportamento. Mas o comportamento é o que sustenta o resultado. Quem aprende a separar um valor com regularidade cria uma base, e essa base, com o tempo, ganha força. É como encher uma caixa d'água com pequenas gotas contínuas. Uma gota sozinha parece nada. 10 gotas também parecem pouco. 100 ainda podem parecer pouco, mas quando o fluxo não para, a caixa enche. Nos investimentos, além das gotas que você coloca, existe mais uma vantagem. O próprio conteúdo da caixa começa a aumentar o ritmo do enchimento. Isso porque os rendimentos entram no jogo e passam a somar junto com os novos aportes. Agora pense no impacto mental disso. Quando você entende os juros compostos, você para de enxergar dinheiro apenas como algo que entra e sai. Você começa a enxergar dinheiro como algo que pode crescer. Essa mudança é poderosa, porque o foco deixa de ser apenas ganhar mais e passa a ser também preservar, acumular e multiplicar melhor. E isso muda decisões do dia a dia. Um gasto impulsivo deixa de ser só um gasto, ele passa a ser também a perda de um valor que poderia crescer no futuro. Isso não significa viver com medo de gastar ou parar de aproveitar a vida. Significa apenas entender que cada real tem potencial. R$1 não é só R$1. Dependendo do tempo e da taxa de crescimento, ele pode ser muito mais no futuro. E quando você começa a pensar assim, percebe que educação financeira não é sobre virar escravo do dinheiro. É sobre fazer escolhas mais inteligentes para que o dinheiro tenha utilidade real na sua vida. O iniciante também precisa tomar cuidado com uma ilusão comum, achar que juros compostos são um caminho rápido para enriquecer do nada. Não são. Eles são poderosos, mas não fazem milagre sem base. Eles funcionam melhor quando existem 3 ingredientes juntos: aporte frequente, rendimento consistente e tempo. Sem tempo, o efeito enfraquece. Sem constância, o crescimento perde força. Sem rendimento, não existe multiplicação. Então a visão correta não é esperar um salto instantâneo. A visão correta é construir um processo. E aqui existe uma lição muito valiosa. Quem entende juros compostos aprende a respeitar o longo prazo. Em vez de perguntar apenas quanto eu ganho esse mês, passa a perguntar o que isso pode virar em alguns anos. Essa pergunta muda o jogo, porque ela faz você pensar além da pressa. E a pressa é inimiga dos juros compostos. Muita gente quer resultado imediato e por isso abandona estratégias boas cedo demais. O problema é que o melhor dos juros compostos geralmente aparece depois que a maioria já desistiu. Se você olhar para grandes patrimônios construídos de forma saudável, vai perceber um padrão. Raramente foi sorte rápida, raramente foi um golpe de sorte isolado. Na maior parte das vezes, houve tempo, disciplina e reinvestimento. O dinheiro foi mantido em movimento. Os rendimentos não foram simplesmente retirados a cada etapa, eles foram incorporados, fortalecendo a base para o próximo ciclo. E isso, repetido por muitos anos, cria resultados que parecem extraordinários, mas nasceram de um princípio simples. Por isso, quando alguém diz que quer ver R$1 virar 10, 100, 1000, a resposta verdadeira não está em um truque secreto, está em entender o mecanismo da multiplicação gradual. O R$1 vira 10 porque cresceu e continuou crescendo. Vira 100 porque teve tempo para acumular. Vira 1000 porque o processo não foi interrompido cedo demais. O segredo não está apenas na taxa, está na permanência, está em deixar o ciclo continuar. Talvez essa seja a parte mais difícil para a maioria das pessoas, suportar o tempo necessário. Porque nós vivemos cercados de urgência. Tudo parece pedir pressa, tudo parece ter que acontecer agora. Só que o dinheiro responde muito bem à paciência inteligente. Quem planta hoje não colhe amanhã uma floresta.
Primeiro vem a semente, depois a raiz, depois o tronco, depois o crescimento visível. Nos investimentos é igual. Antes de aparecer o patrimônio, acontece o acúmulo invisível, e quem não entende essa fase pode desistir cedo demais. Também é importante lembrar que juros compostos funcionam dos dois lados. Eles ajudam quem investe, mas prejudicam quem se endivida. A mesma lógica que faz um investimento crescer pode fazer uma dívida explodir. Um valor pequeno no cartão, no cheque especial ou em um empréstimo caro pode aumentar rápido justamente porque os juros vão se acumulando sobre os próprios juros. Isso significa que entender juros compostos não serve apenas para investir melhor, serve também para evitar armadilhas financeiras. Entender essa lógica protege seu bolso. Então, no fundo, estudar juros compostos é estudar o poder da repetição. Pequenas ações repetidas geram grandes diferenças. Um aporte mensal pequeno mantido por muito tempo pode superar expectativas. Da mesma forma,